Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Aos Ombros de Gigantes. Hoje connosco temos Elizabeth Tristão, que todos conhecem como Bé. Olá, Bé. Olá, João. Bé, queria começar por conversar sobre como é que a Bé se dedicou, de alguma forma, a cuidar de crianças. Acho que se pode dizer assim. Como é que foi ter dedicado, e ainda dedica, a sua vida a cuidar de crianças? Então, olha, é assim, João. Portanto, eu nasci nos Casais de Lagoa. Aquilo era um ambiente familiar, tudo de primos e primas. E quando cheguei à quarta classe, eu e as meninas e os meninos, não é? Só um dos rapazes é que foi estudar para a Escola Industrial em Vila Franca de Xira. Apanhava a boleia da galera que ia buscar vinha buscar o senhor Frazão para os serviços florestais e à tarde levava-o quando vinha trazer o senhor Frazão. Os outros rapazes foram aprender ofícios, bate-chapas, carpinteiros, eletricistas, mecânicos, e as meninas iam para a costura e para os bordados. Vinham para a Alexandrina, para a Dona Helena, iam para o Cartaz, foram aprender a cabeleireiros, e eu fui para os bordados, para a Singer e tirar o corte e costura. Depois, mais tarde, já quando o senhor prior, o padre António, veio, eu fui à colónia como monitora e o meu interesse foi fantástico. Eu achei que tinha qualquer coisa para fazer com crianças, até porque eu era e sou hiperativa, não tomava retinol porque não havia, não é? O retinol era a exigência da minha mãe e as histórias que a minha avó me contava. E então o senhor prior, nesse ano, em setembro, convidou-me, lançou-me um desafio. Eu fazia um contrato com a paróquia, que depois de terminar o meu curso, trabalharia 2 anos na paróquia de Aveiro de Cima, não sairia, daria o melhor de mim à paróquia, e eu ia estudar para Lisboa e eu fui. Estive numa residência para estudantes nas Irmãs Doroteias, e estudei em Lisboa. Vinhamos uma vez por mês a casa. A minha mãe todos os fins de semana mandava na caminhoneta carreira, como a gente dizia, um pão aos domingos, um pão caseiro, uma linguiça, a fruta da época e 100 escudos. Com esses 100 escudos, eu bebia 2 cafés por semana. Nos dias estava mais apertada, custava 1.200 tostões. 1.200, não sei o que era, 12 tostões naquela altura. E ia ao cinema uma vez por semana. Éramos um grupo de amigas que ficávamos todas no mesmo piso, uma do Porto, uma sobrinha neta do Salazar, que era de Santa Combadão, uma de Moura, que era órfão. E nós fazíamos esta vida assim e vínhamos uma vez por mês a casa. No final, fui trabalhar para a Aveiro de Cima, trabalhei lá durante 6 anos. Os ordenados eram muito baixos, porque nós ainda tínhamos de ajudar a paróquia. Naquela altura ganhava 3 contos e 200, quando as outras pessoas já ganhavam 9, não é? Porque era assim, porque nós trabalhávamos, fazia parte do grupo de jovens. O grupo de jovens de Aveiro de Cima era um grupo de jovens muito dinâmico, onde se juntavam também o grupo da Zambuja e da Linquer e do Carregado e de Alcoentre. Portanto, de certa maneira, isso deu-nos uma vivência para a vida. Foi a nossa escola de vida. Trabalhei lá há 6 anos. Ao fim de 6 anos, a Filomena Gato abriu aqui, com a ajuda dos pais da Associação de Pais e do provedor da Santa Casa da Misericórdia, abriu o ATL, e quem foi trabalhar para uma das salas foi a Margarida Duque, como professora. A Margarida depois, entretanto, concorreu, aquilo ficou a vaga aberta e eles pediram muito para eu vir e eu vim. E quando cheguei aqui deparei-me com uma realidade completamente diferente. Porque naquela altura, quer queiramos, quer não, aqueles jovens e aqueles miúdos da paróquia que andavam a seguir, que estavam ali com o Padre António, o senhor prior, como nós lhe chamamos com muita ternura, tinham uns horizontes fantásticos, eram pessoas fantásticas, que faziam coisas fantásticas. Visitávamos os pretos e os presos e aqueles bairros de lá para lá. Quando eu digo pretos não é depreciativo, corte isso, Pedro.
íamos àqueles bairros em Lisboa, que era uma coisa fantástica. Os mais velhos, com outras responsabilidades que já andavam na universidade, visitavam a zona do Intendente, tinham uma dinâmica diferente. Quando eu cheguei a Zambuja, isto era completamente diferente. Nessa altura, eu inscrevi-me no movimento da Escola Moderna, passei a fazer cursos com o movimento da Escola Moderna, primeiro na Voz do Operário e depois no ISPA. Tirava sempre 8 dias das minhas férias de verão para fazer esse tipo de trabalho. E durante a semana trabalhávamos, fazíamos o que tínhamos a fazer, os trabalhos que tínhamos a fazer, e mandávamos pela Joana Vidal, mãe da antiga Provedora da República, que era a coordenadora do núcleo de Vila Franca de Xira, mandávamos os trabalhos por ela, e foi assim que nós fomos avançando dentro dos jogos, dentro da pedagogia moderna, dentro do ensinar de outra forma, o aprender de outra forma. Também deixámos de ter grupos homogéneos, passámos a ter heterogéneos, porque os jovens ajudavam-se, as crianças, naquela altura, crianças, ajudavam-se uns aos outros, e foi assim que nós fomos crescendo e fomos fazendo coisas muito giras. Uma das mais marcantes, aquelas que nos marcaram profundamente, foi nós tivemos durante 6 anos um aluno invisual, não é? Mas era completamente invisual. E ele aprendeu Braille, ensinou-nos Braille, e o primeiro livro que houve na biblioteca da escola e na Santa Casa da Misericórdia foi o livro escrito pelo Hugo em Braille. E aquilo foi marcante. Aquilo deu-nos ali uma injeção, assim, uma coisa, uma força. Nós fazíamos coisas fantásticas, não é outro? E depois, mais tarde, surgiu também um dos grandes projetos que nós tivemos e que faz marca na Santa Casa da Misericórdia, foi a nossa História Interminável. Nós estávamos a ler a nossa História Interminável com um grupo de crianças mais velhinhas. E nós tínhamos, era regime duplo a escola, não é? E eu tinha um grupo de 3º ano de tarde e tinha um grupo de 4º ano de manhã. E tinha 2 que estavam desfasados, de 4º ano, que estavam no outro professor, que só trabalhava de manhã, e iam para lá de tarde. E eram inteligentíssimos, eram reguilotas. E às vezes nós passávamos. Um dia eu estava muito chateada com eles e pô-los a fazer, olha, sentam-se aqui nesta mesa, uma mesa que o César Camarista nos fez, para nós jogarmos damas e xadrez. Sentam-se aqui nesta mesa à frente um do outro e olham um para o outro, fazem um retrato físico de cada um. E eles riam-se, fizeram aquela coisa toda. No final estava feito. Então, olha, agora contem uma história um ao outro e transcrevam a história que o amigo vos contou. E eles assim fizeram. À noite, quando eu vi aquilo, achei uma coisa fantástica. Fantástica. Chamei 2 ou 3 colegas, mostrámos aquilo e elas disseram, isto é pena ficar assim. Comprei um caderno de papel cavalinho A1 e fiz umas linhas, no outro dia pô-los outra vez, porque eles não levavam de TPCs porque eles não precisavam. O professor Manuel João não precisava que eles fizessem TPCs. E eles fizeram aquilo. No outro dia, eu troquei as folhas, do Cláudio para o Cláudio e do Tiago para o Tiago, e agora vocês fazem a fotografia da história que contaram ao vosso amigo. Os mais pequenos que lá estavam connosco e os da manhã, que eram do 4º ano, quando viram aquilo, mas nós também queremos fazer, porque isto é giro. Aquilo foi crescendo, crescendo, crescendo. Trouxemos à Feira de Maio. Metido numas argolas, trouxemos à Feira de Maio. Os professores iam passando, iam olhando, os pais iam olhando. O professor Manuel João e outros professores foram ter connosco. Beto, não podes deixar passar isto, tens de crescer. E aquilo cresceu. Depois a Daniela Fernandes fez-lhe uma capa gira, mas aquilo era pena. Andava ali na sala, andava ali em exposição. E um dia alguém se lembrou de dizer assim, porquê é que tu não fazes o pedido à Renque Xarox? Que nesta altura ainda era a preto e branco. Na Renque Xarox. E vais lá reduzir isso. E eu fui lá reduzir. Fizemos mais ou menos 500 exemplares e depois não havia ninguém que nos fizesse a encadernação porque era tudo muito caro. Porque faziam a encadernação daquilo tudo, mas tinham de fazer 2000 exemplares no mínimo. E então o senhor ali da Gráfica 1 ofereceu-se para fazer. E fizemos. E depois fizemos uma feira do livro, foi a primeira feira do livro. Aquilo foi muito giro. Por exemplo, o original está lá no Salão Nobre da Casa da Misericórdia, aquilo está giro, tem lá coisas fantásticas.
não só as histórias que eles expuseram, como muito daquilo que lá está escrito nos ajudou depois a trabalhar com eles no dia-a-dia. E aquilo foi para nós fantástico. Um dia mais tarde, nós tínhamos lá uma auxiliar de jardim de infância, que foi estudar para o Instituto Piaget, e um dia chegou e disse assim: bem, estou tão feliz, ontem tivemos aula de literatura. E o livro que nos apresentaram foi o livro dos Miúdos da Misericórdia. Eu fiquei toda comovida. Entretanto, nós sabemos que foi através da Segurança Social. Portanto, a Joana Vidal e a Isabel Brigman vinham, sabiam das histórias, sabiam do que nós estávamos a fazer, porque nós já antigamente trabalhávamos melhor do que trabalhamos agora. Agora trabalhamos isolados. E antes trabalhávamos unidos, porque havia de 15 em 15 dias uma reunião em Vila Franca em que as pessoas das instituições e o representante de cada instituição, que nunca era a mesma, ia às reuniões. Ali eram trabalhados muitos conceitos, muitas atividades, muitas normas. Nós ali éramos encaminhados para muitos locais. Por exemplo, eu fui fazer durante 18 meses à Universidade Católica, 3 dias por semana, uma formação pedagógica para animadores infanto-juvenis, que foi uma coisa fantástica. Porque isso vinha tudo através da Segurança Social, da ajuda que eles nos davam. Eles não nos penalizavam. Ajudavam-nos a melhorar. E aquilo que estava mal, eles mudavam em nós a forma de fazer melhor. E, portanto, nós crescemos e foi agir. E então, ainda em relação ao livro, através da Segurança Social, esse livro chegou às escolas, às ESES. E foi para nós fantástico, fantástico. Foi uma coisa que marcou ali miúdos, 4º, 3º ano, e depois os do 2º que vieram para o 3º, marcou ali 3 grupos fantásticos de miúdos. E se algum dia tiveres a oportunidade e que faz lá a São Nobre, passa as mãos para aquele livro, vê as coisas fantásticas. Aquilo foi muito comovente. Por exemplo, está lá um testemunho de João Corsa que nos marcou profundamente. Está lá um testemunho, todos eles são importantes, mas eu falo nestes que de certa maneira tiveram uma dimensão muito maior e que se refletiu depois também na nossa vida e na vida deles. Está lá uma do Ricardo Oliveira, que também foi fantástica, porque o Ricardo era arreguilha e arreguilha, não é? Mas ele era uma pessoa com um coração fantástico. Sabem que uma vez no pombal do pai dele nasceu um pombinho com problemas e eles queriam abater o pombo. E ele não deixou, arranjou o cobertor velho, tratou do pombo, cuidou do pombo, animou o pombo. E a mãe dizia-lhe assim: é que ele anda a perder tempo, em vez de estar a estudar, anda aqui a perder tempo com este maricas, este pombo. E o pombo ficou com o nome de Maricas. Quando o pombo ficou bom, apesar de todos os problemas que o pombo tinha, ele deixou o pombo ir, porque o pai não queria o pombo no pombal, né? As galaduras, aquela coisa que toda podia-se misturar com tantos pombos. E então o pombo todos os dias esperava por ele quando ele saía. O pombo começava a rolhar e a mãe sabia que vinha a carrinha que eu trazia. Isto são coisas que parece que são histórias infantis, não é? Não são. Isto forma ali, de certa maneira. Percebes? E depois nós fomos crescendo a todos os níveis. Pois eu ia falar exatamente disso. É quando começa lá embaixo. Sim, nos tempos livres velhos. Na rua, como é que é? Do Espírito Santo. E depois, a mudança pós poisões muda também os horizontes? Não sei, ganhámos alguma coisa com isso, e ganhámos porque o espaço é fantástico, mas perdemos alguma coisa, a proximidade com a própria comunidade. Tanto que nós fazíamos sempre na Páscoa, fazíamos pé de IPPs dentro da vila, até para eles irem, havia novidades e cresciam vários setores, a Câmara foi-se desdobrando, havia outros serviços e nós ajudámos sempre nisso e tivemos sempre uma ligação muito forte também com a Câmara e com as escolas. E fazíamos passeios de bicicleta. Normalmente eles levavam as bicicletas, deixavam no jardim lá embaixo no centro de acolhimento, atrás do mini preço, no quintal, a carrinha levava-as para cima e depois nós vinhamos de bicicleta e fazíamos os nossos circuitos de bicicleta. De certa maneira ganhámos com isso. A primeira coisa quando eles chegaram lá acima, alguns deles,
Era assim, bem, nós temos árvores tão boas, vamos fazer uma casinha de árvore. E nunca... Aquilo não se proporcionava, ou porque não havia material, ou porque não havia quem fizesse, ou porque nós não conseguíamos fazer por qualquer razão. E a casinha de árvore fez-se quando os filhos deles já lá estavam. Foi. A casinha de árvore fez-se a zero custos. Foi o senhor Aparício que deu a autorização para fazer, se fosse a zero custos, e foi. A Junor deu as cordas, deu os pregos, a Jular deu as madeiras todas, a enfermeira Felisbela deu o chão para nós termos um chão para eles não se magoarem apesar daquilo estar afagado, e os pais foram fazer, os pais que foram filhos, não é? E que tiveram na Santa Casa da Misericórdia, alguns deles, foram construir a casinha de árvore. Íamos todos os sábados, eu fazia pão com chouriço, uns levavam cerveja, outros levavam febras entremeadas, e estávamos lá até às tantas aos sábados à tarde, e construímos um hino, fizemos muitas coisas, tirámos várias fotografias. Aquilo foi fantástico, mas aquela casinha de árvore depois aconteceu um problema muito grave dentro de algumas dessas crianças, e de 2 que não estavam lá foram um dia jogar ao desportivo, e um dos pais tinha lá alguns meses pendentes e não puderam jogar. Ficaram enraivecidos, não é? Tristes, desiludidos. Furaram por baixo da rede, foram buscar, às obras foram buscar ferros, desmancharam a casinha toda. No outro dia, quando o jardineiro nos chamou, estava tudo no chão, tudo partido. Nós não tínhamos coragem de mexer em nada. Estava tudo partido. Foi uma desilusão para nós. Ainda montámos lá muitos jogos depois radicais, o slide, como pontes e como várias cordas para fazer arborismo, mas aquilo não era a mesma coisa. Eu tinha um vencimento extra, uma gratificação extra por coordenar os cápsulas, e juntei alguns meses e fui a Santarém comprar uma pré-fabricada. E o Cassiano e o Carlos e mais 3 colegas nossas, a Filomena Pina, a Ângela e a Ana Correia, montaram a casinha. Mas não era a mesma coisa, o desencanto era o total. Hoje a casinha é uma mais-valia para os mais pequenos e para aqueles que não conheciam a história, que não viveram a história da casinha, mas está assim, esses miúdos, os mais velhinhos que fizeram esse tipo de trabalho, foram recuperados pelos bombeiros, porque os bombeiros também fazem esse trabalho fantástico, não é? Foram recuperados pelos bombeiros, hoje são miúdos jovens válidos, não é? E nessa altura era Sebastião que eles desmancharam a casinha. Era Corredor Sebastião, e eu estava muito triste e queria fazer queixa à GNR, queria levar os pais até para voltarmos a montar a casinha, mas o Sebastião não deixou, diz que tinha sido uma ferida muito grande, íamos pôr ali uma mágoa, não havia necessidade, podia haver outra maneira de resolvermos a situação. E resolveu-se assim, mas se resolveu. Pronto. Também crescemos com estas coisas assim. Exatamente, pegando no crescer, como é que a Bé acompanha os seus meninos, hoje já segundas gerações, terceiras, se calhar não. Sim. Terceiras gerações já, eventualmente. Sim. Nós tivemos na creche, há 8 anos atrás, 3 bebés que eram netos de meninos que estiveram connosco. Percebes? E eu acompanho-os da mesma maneira. Olha, uma vez o Nuno Miguel dizia-me assim para mim: Bé, quando tu morres levas muita gente ao funeral. Disse, então porquê? Então levas os nossos pais, levas-nos as nossas, levas os nossos filhos, levas muita gente ao funeral, estás a perceber? Eu tento acompanhar sempre, porque eu tenho uma ligação, fiz muitas coisas mal feitas, e toda a gente faz, não é? E a gente faz, e a gente erra, e depois arrepende-se, e depois cresce com as coisas que fazemos mal feitas. Mas eu cresci muito com estes miúdos, com estes jovens, com estas pessoas. Eu tenho uma ligação muito forte com eles, com os filhos, com as famílias. Tenho uma ligação muito forte, porque estou sempre preocupada com o que é que eles estão a fazer, o que não fizeram, se seguiram. Estou sempre a incentivá-los. Quando eles terminam os cursos, a maioria deles vão lá com as fitas para eu assinar, e eu faço desenhos giríssimos nas fitas e escrevo uma frase. Aquilo é sempre muito giro. Há uns anos atrás, o João foi lá com as fitas. Bé, tens de assinar isto. Quando chegou lá, viu os miúdos, nessa altura estavam a fazer o livro do final de ano, e ele dizia-me assim para mim: Bé, já viste? Se no meu tempo houvesse computadores assim,
Eu não andava com uma máquina pesada, tinha sido muito mais fácil para mim, não é? Porque ele fazia tudo, intelectualmente fazia tudo e essas coisas todas, o problema era realmente o escrever. Mas ele formou-se, é um advogado, de qualquer maneira, um advogado, não é? Portanto, cresceu. E eu acompanho sempre. Quando eles terminam, vão sempre dizer, ou estamos a fazer assim, ou estamos a fazer assado. A grande maioria deles ficou uma ligação muito forte com eles. E continuamos na mesma. E é assim. E alguns deles já partiram com muita pena nossa, não é? Que é mesmo assim, mas a vida é assim. Mas há uma grande ligação. Eu creio que a Santa Casa da Misericórdia foi, e é, mas de certa maneira foi um pilar aqui na zona. Sabes que nós fomos as primeiras pessoas a termos jornal de parede, a ter miúdos em grupos heterogéneos, e vinham pessoas de muito lado ver como é que nós trabalhávamos. Era muito bom, porque era um ambiente familiar, percebes? Nós crescemos, ajudávamos todos uns aos outros. Eu sou criativa, faço um guião de um trabalho qualquer, mas se aparecer um guião que seja mais fácil de trabalhar, se aparecesse, era aquele que eu trabalhava a 100%. Portanto, não havia ali. Tenho um bocadinho, sou um bocadinho líder, mas também sei reconhecer nos outros o valor que os outros têm, e acho que isso foi importante. E éramos um grupo muito, muito, muito coeso. Muitas das nossas auxiliares da ação executiva, algumas delas foram estudar, tiraram outros cursos, e tiraram cursos ligados à infância, à educação, incentivadas por nós. Portanto, nós também fizemos isso, também fomos isso. E tivemos a sorte de ter ali provedores, primeiro aqueles que eram líderes também, como António José, uma pessoa com uma visão muito alargada, não é? E depois os outros que lhe seguiram foram pessoas espetaculares, que se não tinham tanto tempo para dar à instituição, mas tinham confiança em nós e mandavam-nos fazer. Não é? Nós, olha, pretendemos fazer isto daquela maneira. E eles ponham por prioridades, vejam as necessidades, vejam se é isto. Foram sempre pessoas que nos deram abertura para nós fazermos. A Bé disse há pouco que é, e eu não vou discordar, que é hiperativa. Sou. Como é que uma pessoa assim se reforma? Foi difícil. Olha, para já eu reformei-me muito tarde. Porque eu estava quase próximo da reforma e recebi um grupo de miúdos de quarto ano. Tinham uns mais novos, mas tinham miúdos mais velhinhos, mas recebiam num grupo de primeiro ano. E eu digo assim, mas como é que eu agora me reformo? Se eu para o ano vou... Em janeiro vou-me reformar, eu vou receber estes miúdos em setembro, o que é que eu vou fazer na minha vida? Eu não tenho coragem de largar estes miúdos para ninguém. Porque depois aquilo tinha ali a minha mão, o meu cariz, não é? Porque é muita vontade com regras, mas é muita vontade da criança, do jovem, não é? Parte sempre deles. Nós só estamos ali para os ajudar a fazer, a seguir e a caminhar. Nós estamos ali para impor a nossa vontade. Às vezes é necessário, porque tem de haver também limites, mas eu fiquei muito preocupada. E depois um dia a Margarida Lopes também me fez essa pergunta. Como é que é? Vai receber este grupo? Isto é um grupo tão grande? Como é que a Bé vai fazer? Não se preocupe, Margarida. Eu até ao quarto ano vou aguentá-los. E aguentei até ao quarto ano. Portanto, eu reformei muito tarde. Nas 3 primeiras semanas, eu ainda era para ter ficado no verão, em julho, isso tudo, mas eu fui operada às cataratas e depois nós cozíamos pão. Ao fim de 15 dias fui cozer pão com os miúdos, porque nós fazíamos o pão com chouriço e os doces, e com esse dinheiro que vendíamos é que comprávamos o forninhas, as tendas para ir acampar, várias coisas assim que eram necessárias, levar alguns miúdos à colónia que não podiam pagar, não é, à praia. Era com esse dinheiro. Durante muitos anos nós tínhamos, no nosso plano de trabalho, no princípio do ano, nós tínhamos sempre uma linha, empreendedorismo. E ali tinha pano para mangas, estava aprovado pela mesa, estava aprovado pela Segurança Social, tínhamos pano para mangas, e foi assim que nós fizemos. E então a Margarida também perguntou, eu disse que sim, que seguia até ao quarto ano. E fui operada às cataratas, mas fomos cozer o pão, como eu estava a dizer, e uma lavareda veio e fez aqui um problema no meu olho esquerdo. E eu, nesse último ano, já não fiz colónia, férias, já não fomos acampar. Eu já não fui, eles foram. Eu já não fui, foi a Helena Encarnação. Foi a Helena Encarnação e eu passei a coordenação para a Helena Encarnação. E
Já não fui porque fui ser operada, e depois já não podia mexer e o médico não deixava de maneira nenhuma que eu mexesse. E então reformei. Aquelas 3 primeiras semanas que eu fiquei em casa, que tinha sido operada e que fiquei em casa, eu pensava que enlouquecia. Pensava que enlouquecia. Mas, entretanto, inscrevi-me logo como voluntária. O padre Paulo também me fez um desafio se eu queria pegar no Despertar da Fé no Centro Social e Paroquial. Eu disse-lhe que sim, que fazia, mas com uma condição, também fazia na Santa Casa da Misericórdia. Portanto, iniciei também aqui o Despertar da Fé no pré-escolar da Zambuja, mas fiz nos 2 lados, foi muito difícil, porque só tinha a quarta-feira de manhã livre para mim. Mas é fantástico. Olha, mantém-me ocupada, estou sempre atualizada, às vezes estou cansada fisicamente, mas eu não sei estar de outra maneira. Não sei. É mesmo por ser hiperativa. Não tomo retinol. Eu sei que este podcast é sobretudo para falarmos do passado, mas ainda há 2 anos foi uma das grandes dinamizadoras. 2 anos, as Jornadas da Juventude. Há 2 anos foi uma das grandes dinamizadoras deste... Sim, éramos um grupo muito... Para já porque iniciámos, era uma coisa nova, aquilo era uma coisa difícil. Nós tínhamos de ir fazer formação, não estávamos habituadas a trabalhar assim. A maioria, eu estava habituada pela minha profissão, porque se trabalha sobre a pedagogia do projeto, não é? A gente pega num projeto e é com o projeto que nós vamos trabalhar. Mas eu já fazia isso desde os tempos livres velhos, desde que iniciei o movimento da Escola Moderna, trabalhámos sempre assim, a pedagogia do projeto. O projeto é que avançava. Nós fazíamos um projeto para as necessidades. E tu sabes muito melhor que eu como é que se faz, não é? Ora, as pessoas não estavam habituadas a trabalhar daquela forma. Foi uma inovação para toda a gente e foi uma inovação para os miúdos. Mas foi fantástico. Foi fantástico. Nós estávamos a quase 3 semanas da jornada e nós não íamos à jornada. Porque a jornada era muito cara. Era dinheiro para isto, dinheiro para aquilo, dinheiro para assim, dinheiro para assim. Nós tínhamos feito algum dinheiro com algumas atividades que tínhamos feito. E ali à própria da hora decidimos, não, nós não nos inscrevemos, nós vamos por conta e risco nosso. E então, arranjámos uns crachás, fizemos aquelas coisas todas, comprámos bilhetes de grupo, só nós voluntários, portanto as catequistas e os animadores é que se inscreveram para podermos ter acesso a outras coisas, não é? E nós fomos. Há 3 semanas nós arranjámos um grupo de 36 e fomos. Fomos para a Jornada Mundial da Juventude. Eu estive lá os dias todos. Foi fantástico. Ainda ontem testemunhámos isso, porque algumas pessoas, agora dada esta situação da morte do Papa, estão com certo receio que isto não volta um bocadinho atrás. Mas eu acho que no nosso caso, no caso dos nossos jovens, quem viveu aqueles dias da forma intensa que nós vivemos, já não podemos ser os mesmos de maneira nenhuma. E aquilo foi fantástico. Foi fantástico. Aquela noite, olha, eu digo-te uma coisa, João, nós temos fotografias e temos momentos que nos marcaram profundamente. Profundamente. Nós entramos sempre nos sítios certos, mesmo sem os miúdos sem os jovens. A gente entrou sempre nos sítios certos. Sempre. Ficámos sempre em sítios impecáveis, sítios com uma visibilidade incrível. Os miúdos viram o Papa, fotografaram o Papa, filmaram o Papa. Foi fantástico. A única pessoa que não esteve próximo do Papa fui eu. Porque eles largavam as mochilas, pousavam mochilas, corriam para ali, corriam para cá e sabiam que ali era o meu ponto de referência. E foi fantástico. Nós não costumamos fazer isto, mas só... Como o episódio sai depois, só situar no tempo, portanto, nós estamos a gravar isto no dia do funeral do Papa. É verdade. Nós não costumamos, gravamos, não costumamos situar no tempo, mas também de alguma forma para contextualizar porque é que esta conversa também é importante falarmos deste assunto. Bem, deixa-me só dizer uma coisa em relação a isso. Diga. No dia do encontro, no dia da recepção ao Papa no Parque Eduardo VII, nós não podíamos ter acesso àquela zona onde estávamos, mas nós viemos por trás, viemos pelo lado das Picoas, mas descemos para aquelas ruazinhas transversais. E à entrada estavam os polícias a fazer segurança. E disseram assim, de onde é que vocês vêm? Vemos da Zambuja, toca a passar.
E nós passámos todos. Ficámos mesmo no Marquês de Pombal. Mesmo no Marquês... E estava ali uma série de espanhóis, um grupo de espanhóis giríssimos. Quando o Papa gritou todos, 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 e depois voltou a repetir, os miúdos gritaram e estavam eufóricos, mas estava ao nosso lado um rapaz giríssimo, giríssimo, também espanhol, com uma bandeira lilás. O rapaz chorava convulsivamente. E uma das meninas, que era uma menina do 5º ano, nós levávamos 3 do 5º ano, eram as únicas mais novas, perguntou, porquê é que ele está a chorar? E eu disse, porque ele está comovido, porque isto toca de forma diferente. Mas porquê? Ora, eu não ia ali explicar à miúda porque era a razão que aquele rapaz estava a chorar daquela maneira. E depois foi um dos mais velhinhos que se sentou com ela e que explicou. E o rapaz apercebeu-se que o outro estava a explicar e passou-lhe com a mão para a cabeça. Aquilo foi uma coisa tão marcante, tão marcante, tão marcante, não podes imaginar. Desculpa lá eu interromper-te, mas isto Não. Estamos a conversar. É a conversar, é isso não, mesmo. Aqui o que acontece é conversa, não é? Conversa, Não é ninguém interrompe ninguém. Mas é uma maravilha. Bem, diga-me uma coisa. O que é que tem saudades da Zambuja? Não sei, olha... Eu tenho saudades da Zambuja, sobretudo de antes do Covid. Tenho saudades, sabes que na minha infância eu só vinha à Zambuja para vir ao Senhor dos Passos, à procissão do Senhor dos Passos e à Feira de Maio. Porque tudo o resto era feito no cartaz, porque os tecidos eram mais baratos no cartaz, os sapatos eram mais baratos no cartaz, o mercado mensal era no cartaz. E depois eu fui para o cartaz durante 2 anos, enquanto estive na Singer a fazer aquelas minhas habilidades de menina, prendada. E depois comecei a dar-me com os jovens da Zambuja, com os jovens do Conselho todo e dos outros conselhos, e ficou uma amizade muito grande. Nós criámos laços muito fortes. Muito, 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 muito fortes. E eu acho que isso perdeu-se um bocadinho no Covid. Apesar de nós termos trabalhado bem, termos trabalhado online, termos tido a preocupação de uns com os outros, acho que houve ali qualquer coisa que se perdeu. E eu pensava que nós íamos ficar melhores depois do Covid, porque tínhamos apanhado um susto tremendo e tínhamos percebido quão frágeis nós éramos, mas depois cheguei à conclusão que não, é a única coisa que eu tenho pena. Porque de resto é assim, olha, faço coisas boas, faço coisas más, sou como sou. Respeito os outros, também espero que os outros me respeitem a mim. Mas... eu acho que a Zambuja está melhor. A Zambuja a todos os níveis eu penso que está melhor, apesar destas coisas todas. A proximidade, vamos dizer, era diferente. As pessoas também eram diferentes. Eram pessoas mais daqui. Hoje em dia a Zambuja também é um grande dormitório. Embora as crianças das pessoas que optaram por vir para cá estejam integradas nas comunidades, mas eu vejo pelos meninos e pelos jovens que andam no catequese, este fim de semana não estou porque vou para ali, vou para cá com o pai, vou para a terra, vou para ali. Percebes? Estão durante a semana, mas depois o resto não fazem. Portanto, é só, acho que não. Eu também me adapto bem. O que é que a Zambuja tinha que agora não tem? O que é que a Zambuja tinha que não tem? Olha, não sei. Sinceramente, não sei. Eu acho... sabes, quando eu fiz a minha primeira tese, eu escrevi sobre a Zambuja, sobre os recantos da Zambuja, sobre as escadinhas da Zambuja, sobre a vizinha que vai pedir um bocadinho de açúcar, um bocado da massa aos vizinhos. Eu falei um bocadinho disso, falei sobre, na minha tese, falei sobre a Rosa Sardinheira, não sei se vocês conhecem ou conheceram a Rosa Sardinheira, vendia peixe nos casais da Lagoa. Não sabia ler nem escrever, apontava tudo com pauzinhos. Mas aquela senhora tinha sempre um bocadinho, um carinho, e ela fazia parte dos recantos da Zambuja. Acho que isso perdeu-se um bocadinho. E depois, nessa altura, quando eu fiz a minha tese, eu fui chamada por uma socióloga que avaliava os nossos trabalhos e me perguntou assim, isto é só Elizabeth, isto é saudosismo a mais, não pode estar preso ao saudosismo porque isto tem de avançar, tem de evoluir. Mas era aqueles recantos, o estar à porta a falar. Hoje isso há nas tertúlias, percebes? Mas não é na rua, não é? Aqueles cantinhos da Zambuja, talvez até pela minha idade e pelos primeiros anos que eu trabalhei aqui em Zambuja, era
as pessoas comiam na rua, conversavam na rua, remendavam na rua. Era tudo feito naqueles sítios. Hoje não. Havia uma segurança maior. As nossas portas nunca eram... as vossas portas, porque a mulher nos casais delegou, mas era a mesma coisa. Não eram fechadas à chave. E tínhamos um cordão para puxar o trinco. Não era? É assim ou não é? Isso hoje já não há. Eu, por exemplo, eu vivo num condomínio, eu ouço os meus vizinhos todos fecharem a porta à chave. Fecham, mas truca. Eu ouço-os. É segurança. Eu não sou capaz de fechar. É só no trinco. Se eu me esqueço da chave em algum sítio, meto um cartão e abro a porta. Percebes? É melhor não contar essa coisa. É verdade. É verdade. Bem, de alguma forma, aquilo que nós queremos aqui é preservar estas memórias vivas, mas também deixarmos aqui pistas para o futuro. E aquilo que eu gostaria de lhe perguntar para terminarmos a nossa conversa era que conselhos queria deixar aqui para os amogenses da manhã. Olha, é assim. Eu, como trabalhei muito durante os meus primeiros anos, muito, de uma forma aberta, porque tínhamos a nossa tutela é a Segurança Social, e a Segurança Social tinha um grupo de pessoas em Vila Franca de Xira que animavam todas as instituições do concelho. E nós trabalhávamos abertamente, uns com os outros, não é? O que eu achava era que as coletividades, as associações, as instituições tivessem mais abertos umas às outras, que fossem mais, sei lá, que não tivessem tão compartimentadas, penso eu, que era assim. Acho que deveria ser assim, percebes? E eu agora, quando comecei a fazer isto do Despertar da Fé, quando o Padre Paulo me pediu para eu fazer o Despertar da Fé nas instituições, eu vi isso. A abertura que elas me deram, a abertura que eu tive de entrar, quer na Santa Casa da Misericórdia, quer no Centro Social e Paroquial, e a forma como os miúdos, como as crianças e os jovenzinhos aceitaram isto, percebes? Acho que nós não devíamos estar tão fechados nas nossas instituições, nos nossos cantinhos, deviam estar mais abertos. Penso eu, mais aos outros. Até porque o Papa Francisco deixou-nos esta mensagem, não é? Mandou-nos ir às periferias e nós temos de saber dele. Eu digo-te uma coisa, não sei muito das outras instituições, mas a nível da Santa Casa da Misericórdia, nós fomos e tentamos e queremos ir sempre às periferias. Sempre. Nós, nos nossos tempos de acampamentos e de acantonamentos e dessas coisas todas, nunca deixámos uma criança de fora. Quem não podia pagar ia na mesma. Sempre. Nós tínhamos formas de fazer com que essas crianças fossem. Sempre. E vou-te dizer uma coisa. Em São Martinho do Porto, eu não sei se chegaste a ir alguma vez connosco, mas a tua irmã foi, nós levávamos 5 crianças por sala, 5 crianças da comunidade por sala. Se eu tinha 40 na minha sala, que eram 20 de manhã e 20 de tarde, eu levava mais 5 crianças da comunidade. Houve um ano que nós levámos 100 e tal crianças. A Segurança Social dava-nos uma ajuda, mas nós levávamos. Percebes? Não deixávamos ninguém de fora. E favorecíamos sempre os outros. Eu fui, também cheguei. Pois foi. Eu lembro. Para São Martinho, depois íamos para São Martinho. A coisa mais horrível para mim era eu ter que dormir a sesta no Pinhal. Pois é, porque ainda eras do Infanto. Não, eu nunca andei. Pois não, eu sei. Para mim, eu dormir a sesta não era. Agora é uma coisa que eu gosto tanto. Pois, bem não. Mas nós com os mais velhos não dormíamos. Na altura, era só... Eu era pequeníssimo, eu sei lá, devia ter para aí 6, Porque nós fazíamos assim. Nós íamos para São Martinho, eram as carrinhas da Câmara e os autocarros da Segurança Social, e levávamos 5 crianças por sala. Desde o jardim de infância até ao Cátulo. Cada sala levava 5 crianças a mais. Portanto, tu ainda foste nas crianças que estavam no jardim de infância. Aqueles que iam já a nível de Cátulo, não é? Já não dormiam, porque nós almoçávamos e depois voltávamos para a praia. Ou dormíamos a sesta, fazíamos jogos, ou íamos para a praia. Íamos para Saldir do Porto, normalmente íamos para Saldir do Porto ali brincar e fazer umas brincadeiras. E
isso era fantástico, porque nós levávamos crianças da comunidade que não estavam connosco, levávamos sempre 5 crianças por sala, a mais. Foi uma forma também de abrir à comunidade. E depois, quando nós fizemos os nossos doces e vendíamos os nossos doces, aquele dinheiro revertia a favor daquelas crianças que não podiam pagar os acampamentos, os acantonamentos, porque depois deixámos de fazer São Martinho e ir e vir todos os dias e passámos a fazer acampamentos. E íamos em acampamentos, levávamos mais, aquilo era o que nós pudéssemos levar. E depois andámos para o país inteiro. Nós fomos 3 anos para a Galé, para Troia, e o Aurélio, que era o senhor que estava lá, que aquilo pertencia à Torre Alta, durante 3 anos não nos levou dinheiro nenhum. E nós com esse dinheiro comprámos uma múfula para cozer os barros e os azulejos. Ele nunca nos levou dinheiro, porque nós os miúdos eram tão giros. Para já nós também éramos novos, tínhamos outra dinâmica, estávamos ali de igual para igual, mas com regras, não é? E ele nunca nos levou dinheiro, nós lá ficáramos. Nunca. E com esse dinheiro nós comprámos uma múfula, que ainda está na Casa da Misericórdia, cozíamos os barros, os azulejos, essas coisas todas. Portanto... Bem, ficávamos aqui a manhã toda a conversar, mas... E é tão bom. Temos de terminar. Ok. Quero só entregar-lhe aqui um presente. Uma caixinha de bolachas dos Amojitos. As bolachas com sabor a tomate. Eu sei. E agradecer-lhe muito o facto de ter vindo. Obrigada, eu Foi também gosto. Acho que as memórias devem ser preservadas. E eu acho que fiz sempre isso com as crianças e com os jovens com quem trabalhei. E acho que é importante, percebes? Porque isto é que dá sabor à vida, porque às vezes recordamos-nos destas coisas, porque nós no nosso Pinhal fazíamos festas de anos e depois os pais iam lá e depois contavam como é que eram nos tempos deles. Era giro. João, eu digo-te uma coisa, João e o Pedro, porque o Pedro também lá andou. E o Pedro também sabe um bocadinho, não sabe tanto, porque o Pedro também, depois também não esteve lá há tanto tempo, mas nós vivemos momentos incríveis naquele Pinhal. Vocês sabem, isto já não está a gravar, para não. Vocês sabem que uma vez tínhamos lá uns OTJs e vocês lembram-se do Marco Pedro, sabem quem era o Marco Pedro? Pronto. E o Madre Pedro estava no Pinhal e mais outros 2 jovens que eu não digo o nome. E o senhor professor na altura chamou-me a minha ACEL porque tínhamos uma reunião com as outras educadoras e eles ficaram com os OTJs e com o auxiliar do ATL no Pinhal. Passado um bocado, a Isabel Pimentel veio aflita. Ai bem, não sabem, não imaginam o que aconteceu. Então o que é que aconteceu? Fulano e Beltrano foram fazer uma pega a uma ovelha da quinta ao lado, que era dos bárbaros, não é? Agora a ovelha está caída, não se levanta. Fomos pescar um cadro, fomos pescar a ovelha e fomos pôr a ovelha. A ovelha estava morta, tinha partido o pescoço. E disse, agora como é que nós vamos dizer ao engenheiro? Lá fomos ter com o engenheiro e disse, não se preocupe com isso, esta também já era para nós abatermos, para nós matarmos para a casa. E então foram-se pôr a torear a ovelha caiu para a barreira abaixo, onde é agora o campo de bola, partiu o pescoço, morreu. Percebes? Estas coisas, a gente tem tantas coisas giras, e João, digo-te uma coisa, e Pedro, se vocês um dia tiverem paciência, no Salão Nobre da Santa Casa da Misericórdia, que era o sótão onde nós fazíamos as coisas para a Feira de Maio, que ganhamos durante 9 anos os primeiros prémios da Feira de Maio. Quando lá foi o arquiteto disse assim, não, o Salão Nobre vai ficar aqui. Fizeram aquele salão, não é? Está lá a nossa história interminável, porque depois o Sr. Aparício achou que aquilo era o sítio ideal para ficar lá o livro original da nossa história interminável. Vocês vão passar por lá e vão ver, tem lá histórias do Arco da Velha, que ainda hoje nos fazem rir e dão sabor à nossa vida. Nós fizemos coisas fantásticas. E eu acho que aqueles miúdos, aqueles jovens, aqueles miúdos, aquela gente gira que esteve ali connosco, não são os mesmos se não estivessem ali connosco, se não tivéssemos vivido de forma que nós vivemos. É verdade. Acho que foi fantástico. Eu acho que foi muito feliz. E eu dou graças a Deus por isso. E às vezes penso assim, se calhar eu ainda tenho este discernimento, esta coisa toda, porque vivi com esta gente toda, com estes jovens todos, com esta gente toda. Nós fizemos coisas fantásticas, mas
vocês todos. O Pedro também se inclui, tu de certa maneira um bocadinho porque ficaste ali, sobretudo as tuas irmãs. Eu tive uma ligação muito forte, primeiro com a tua irmã mais velha e depois com a tua... com a irmã mais jovem. Nós fomos fazer batismo de voo. Houve um ano que houve batismos de voo para todas as misericórdias. E nós recebemos peso de régua e fomos ao peso da régua. E aquilo foram selecionados, os miúdos tiraram um papelinho a ver quem ia e fomos ao peso da régua. E a tua irmã foi muito engraçada, porque a tua irmã, nós fomos à Feira de São Mateus e tínhamos um bilhete. Os bilhetes iam dentro de um saco e a tua irmã diz assim, não, eu quero o bilhete, pé, quero aqui o meu bilhete. Suponha que na tómbola vai sair alguém e quer o meu bilhete. Não, aquilo que me saiu eu quero a mim. Opa, neste batismo de voo que nós fizemos, nós vivemos coisas fantásticas, percebes? Eu acho que estes miúdos são diferentes. A gente vive coisas fantásticas. Não vos passa para a cabeça coisas fantásticas. O Pedro ainda foi connosco à Serra da Estrela. Sabe, durante 9 anos, nós fomos à Serra da Estrela. Vocês depois cortem estas coisas, por amor de Deus. Fomos à Serra da Estrela com a Segurança Social durante 9 anos. E era assim. Partia uma caminhonete hoje de Vila Franca de Xira até à Serra da Estrela. Dormia em Manteigas. No outro dia de manhã partiu outra. Portanto, durante 9 dias e estava sempre... Era assim, não era, Pedro? Nós íamos à Serra da Estrela. Vocês não querem saber. O que era fantástico. À noite, eles ouviam os lobos a uivar. Estava tudo doido para que nevasse. Olha, nós fazíamos coisas que eu acho que eles foram muito felizes. Não foram, Pedro, apesar de tudo, foram muito felizes. Tivemos coisas muito... Eu era ruinzona. Eu brincava com eles, rebolava com eles e fazia o 30 por uma linha, mas eu era de uma exigência extraordinária. Eu às vezes também era mazinha. Mas fui tão feliz, tão feliz, tão feliz. Eu não acho que se possa dizer, eu acho que não se possa dizer que a Bé seja mazinha. Era firme. De certa maneira, algumas coisas. Bem, nós não vamos cortar nada. Não, tantas coisas aqui cortar, por amor de O Deus. episódio vai ficar assim. Porque eu acho que não é justo a Bé vir-nos contar histórias. Mas vocês só aproveitam aquilo que é bom. Não, mas é bom, tudo. aquilo que é giro, aquilo que faz parte. Porque há muita coisa que ficou por dizer. E há muita coisa importante. Fica sempre. Cada um é um. E está lá no sítio certo. E sobretudo aquilo que é mais importante é isto, é ouvirmos as suas histórias e sabemos que estávamos aqui uma manhã inteira a ouvir. Feliz. Era muito bem, feliz. Obrigado. De nada, lindo. Foi um gosto. Para quem não queria vir. Pois não, sabes que eu não gosto de ribalta, não gosto destas coisas, não gosto nada disto. Olha, eu vou dizer-vos uma coisa, vocês depois cortam isto, se faz favor. Quando foi por causa lá daquelas coisas que vocês fizeram, eu disse, mas eu agora como é que eu faço? E eu fiz parte daquele filme que tivemos primeiro, tivemos em Serpa, depois viemos de Serpa para as Malhadas e depois voltámos outra vez a Serpa. Por isso é que eu não fui lá ao receber das medalhas, que fomos fazer a última parte. Que é como é que se chama o filme? Já não lembro como é que se chama o filme. Ele vai agora, quando for o Festival de Veneza, ele vai. Foi uma experiência fantástica também. Foram 2 dias em Serpa, foram 3 dias nas Malhadas, na Quinta das Malhadas, e depois foi mais 2 dias em Serpa. Foi giro, foi uma experiência giríssima, com aqueles atores a fazer aquilo. Foi sobre os incêndios, aquilo tem um nome, o filme tem um nome, mas foi uma coisa giríssima, a fazer aquelas dobragens, aquelas coisas todas, ser figurantes foi giríssimo. Foi espetacular. Uma estrela de cinema aqui, nós nem sabíamos. Não, mas foi muito giro. Eu fui a Serpa, depois tivemos 2 dias em Serpa, um dos dias coincidiu com a entrega lá daquelas coisas que vocês fizeram. Porque eu não sei lidar com essas coisas. Eu gosto muito de terra a terra, com os miúdos, essas coisas todas. Isso é que me dá gosto. Dá bem. Cortem lá aquelas coisas que não prestam. E que estão a mais. Quanto a vocês, agradeço terem visto este episódio. Não se esqueçam, subscrevam o canal e o próximo episódio sairá quinta-feira às 19 horas. Muito obrigado.